O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, é terrível. A manchete do New York Times dizia que há um forte risco de crise até 2040. O Washington Post disse que temos pouco mais de uma década para ter a mudança climática sob controle. Quão ruim é isso, e o que significam essas linhas do tempo? A situação certamente é terrível, embora saibamos que nos últimos 30 anos. O que temos agora são modelos mais precisos de como serão graves as consequências do aquecimento global. Uma coisa a ser lembrada é que o IPCC é um órgão criado pelas Nações Unidas. É composto por importantes especialistas em mudança climática, mas só emite relatórios que são aceitáveis para os governos que eles representam. Portanto, as previsões do IPCC tendem a ser muito conservadoras. Historicamente, elas têm subestimado constantemente a rapidez com que o clima está aquecendo e a gravidade dos efeitos. Com relação à rapidez com que o clima está aquecendo, temos modelos bastante bons. Em particular, conhecemos os efeitos de bombear mais e mais carbono para a atmosfera. É simples física que isto resultará em temperaturas médias globais que subirão devido ao efeito estufa. O que é mais difícil de modelar são os chamados pontos de inclinação e os laços de feedback. Por exemplo, à medida que o mundo aquece, as calotas polares começam a derreter. Já estamos no ponto em que o Ártico está quase sem gelo durante o verão. Com menos gelo, menos luz solar é refletida de volta para o espaço. Em vez disso, ele é absorvido pelo oceano, o que por sua vez acelera a perda de gelo, portanto, ainda menos luz solar é refletida para o espaço, e assim por diante. Um efeito adicional é que à medida que o aquecimento global aumenta, o permafrost, solo que está congelado, começa a descongelar, liberando metano aprisionado. O metano é um gás de efeito estufa que tem um impacto ainda maior sobre o aquecimento do que o dióxido de carbono, a curto prazo, embora se dissipe muito mais rapidamente. Este é outro ciclo de feedback. Mais metano liberado na atmosfera significa temperaturas mais quentes, o que significa mais perda de permafrost, o que significa mais metano na atmosfera, e uma espiral descendente contínua. Tudo isso significa que o aquecimento pode acontecer ainda mais rápido do que o IPCC prevê. Mas as previsões terríveis do último relatório têm mais a ver com as consequências do aquecimento. Quando o Acordo Climático de Paris foi assinado em dezembro de 2015, a sabedoria predominante era que é essencial manter o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em comparação com a temperatura média pré-industrial. O acordo dizia que seria melhor manter o aumento para menos de 1,5 graus Celsius, mas 2 graus era o objetivo. O novo relatório mostra por que mesmo 2 graus é demais. Se formos acima de 1,5 graus, as consequências serão devastadoras em termos de aumento do nível do mar, furacões mais intensos, ondas de calor mais severas, incêndios florestais, secas e inundações devido à mudança dos padrões meteorológicos, danos à agricultura, escassez de alimentos, taxas aceleradas de extinção e perda da biodiversidade, a morte de todos os recifes de coral, a lista continua. Naturalmente, já começamos a ver estes efeitos com apenas 1 grau Celsius de aquecimento acima do nível pré-industrial. Se o aquecimento atingir 2 graus, os efeitos serão exponencialmente piores. Se chegar a 3 ou 4 graus até o final do século, o futuro da civilização humana e até mesmo nossa sobrevivência como espécie começa a ser posta em questão. Se o uso de combustíveis fósseis continuar em sua trajetória atual, que, incrivelmente, ainda está aumentando, então as consequências já serão catastróficas até 2040. Mas já sabemos agora o que precisamos fazer para enfrentar o problema, que é eliminar todo o uso de combustíveis fósseis até meados do século. Se não tivermos tomado medidas substanciais nessa direção até 2030, então será tarde demais para evitar que o aquecimento ultrapasse o limite de 1,5 graus e provavelmente muito mais alto. Isto exigirá enormes mudanças na forma como a economia está estruturada. Os relatórios dizem: não há precedentes históricos documentados para o que precisa acontecer, e isso não é exagero.
há alguma chance de o novo relatório levar os governos a tomarem as medidas drásticas que são necessárias. Neste último fim de semana, Trump disse à CBS News que não sabe se a mudança climática é causada pela atividade humana, e também que ele acredita que o clima voltará a mudar. Trump é um idiota, assim como os negacionistas do clima que estão administrando sua administração. Mas o problema vai muito além de Trump. O Acordo Climático de Paris, que Trump, é claro, está planejando deixar, é um acordo não vinculativo. Os signatários fizeram promessas sobre a redução de suas emissões de gases de efeito estufa, mas não há mecanismos de aplicação, e mesmo que todas as promessas fossem cumpridas, e certamente não estamos no alvo para isso, não seria suficiente manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius. O problema é que os governos de todas as complexidades políticas priorizaram os interesses da indústria dos combustíveis fósseis. O antecessor de Trump, Barack Obama, é lembrado hoje como o oposto de Trump em todos os aspectos, mas quando ele era presidente, ele disse que estava seguindo uma política energética de todos os acima, o que significava alguns pequenos passos para incentivar o desenvolvimento de recursos renováveis, como a energia solar e eólica, mas ao mesmo tempo, a expansão do fracionamento e o uso de gás natural e petróleo. Obama gabou-se de que foram construídos mais oleodutos sob ele do que sob qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de combustíveis fósseis do mundo quando ele ocupou a Casa Branca. O governo liberal de Justin Trudeau no Canadá seguiu uma trajetória semelhante. No ano passado, Trudeau disse a uma conferência na qual participaram executivos de petróleo e gás em Houston que nenhum país encontraria 173 bilhões de barris de petróleo no solo e simplesmente os deixaria lá. Deixar o petróleo no solo é exatamente o que precisamos fazer. Mas isso vai contra os interesses da indústria de combustíveis fósseis e a lógica do sistema capitalista mais amplo no qual ele está inserido. O tamanho da indústria de combustível fóssil é impressionante. Há mais capital investido nela do que em qualquer outra indústria. As maiores empresas de petróleo e gás fazem dezenas de bilhões de dólares em lucros a cada ano, e o valor total da infraestrutura existente de combustível fóssil e energia nuclear é de pelo menos 15 trilhões de dólares. A maior parte desta infraestrutura tem décadas de possíveis usos adicionais. Mas para resolver a crise climática, precisamos desligá-la quase imediatamente e investir em energia renovável. As pessoas que possuem e lucram com o sistema existente obviamente não deixarão que isso aconteça sem uma grande luta. É por isso que eles têm financiado o negacionismo climático por décadas, tanto através do patrocínio de grupos de reflexão quanto de grandes contribuições de campanha para políticos de direita. Como sabemos agora, a Exxon, a Shell e outras grandes companhias petrolíferas sabiam dos riscos do aquecimento global já na década de 1970 a partir de suas próprias pesquisas, mas o enterraram para continuar obtendo lucros. Dar a oposição institucional à mudança, existe alguma forma realista para que o tipo de transformações necessárias possa realmente acontecer? Não sei quais são as chances, mas sei que mudanças radicais só acontecem quando os movimentos de massa as exigem. Mas temos que começar sendo claros que os problemas são políticos, não técnicos. Um estudo publicado em 2015 por um grupo de pesquisadores em Stanford liderado por Mark Jacobson descobriu que uma transição para 100% de energia eólica, hídrica e solar para todos os fins, eletricidade, transporte, aquecimento, arrefecimento e indústria, poderia ser alcançada nos Estados Unidos continental entre 2050 e 2055. O estudo de Jacobson foi criticado por outro grupo de pesquisadores, mas eles começaram por admitir que 80% das necessidades energéticas poderiam ser supridas por energias renováveis até 2050. Mesmo que o valor mais baixo seja exato, isso é suficiente, porque o plano Jacobson se baseia na substituição do uso atual de energia, mas precisamos, de mãos dadas com uma transição para as energias renováveis, ganhos maciços em eficiência e conservação. Mas também devemos ter claro que o problema não pode ser resolvido se permanecermos dentro dos limites de nosso atual sistema econômico,
que se baseia na maximização do lucro. O capitalismo verde é uma contradição em termos. A redução das emissões exigirá a redução do tamanho da economia global, e isso vai de cabeça para baixo na forma como as economias capitalistas estão organizadas. A dinâmica do capitalismo é baseada na produção para troca, não para uso. Nas economias capitalistas, uma pequena minoria, impulsionada pela concorrência e pela busca de lucros cada vez maiores, controla os meios de produção. O sistema impõe um impulso de acumulação aos capitalistas individuais, e isto resulta em um foco nos ganhos de curto prazo que ignora os efeitos de longo prazo da produção, incluindo suas consequências para o meio ambiente natural. A medida do sucesso para os capitalistas é o crescimento e o acúmulo. Se qualquer executivo corporativo individual tentar inverter a tendência, ou ele será substituído ou sua empresa sairá do negócio. O crescimento sem fim é incorporado ao sistema. O problema é que o crescimento interminável é impossível em um planeta finito. O capitalismo abriu o que Karl Marx chamou de fenda metabólica entre as sociedades humanas e o resto da natureza, uma ruptura entre os sistemas sociais e os sistemas naturais. Os processos necessários para sustentar a sociedade capitalista colocam-na em desacordo com o mundo natural. O que precisamos agora é de um renascimento do protesto em massa em escala global com o objetivo imediato de acabar com a produção de combustíveis fósseis, mas que também compreende a necessidade de reorganizar completamente a forma como nossa economia funciona. Há muitos esforços hoje, muito mais do que no passado, de fato, que são dedicados à justiça climática, tais como parar os oleodutos e as usinas de carvão em protesto, para citar um casal. São lutas vitais, não apenas pelos avanços de curto prazo que representariam, mas na construção de um movimento que possa estabelecer sua visão sobre uma economia ecossocialista, na qual a sustentabilidade e a necessidade humana tenham prioridade sobre os lucros corporativos. Em última análise, a questão é se podemos construir esse tipo de movimento com rapidez suficiente. 100 anos atrás, Rosa Luxemburgo disse que estamos diante de uma escolha entre o socialismo e a barbárie. Os detalhes da barbárie capitalista podem ter mudado, mas acho que isso continua a ser verdade hoje.